Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Hoje eu vou falar sobre algo muito interessante. Você já ouviu falar em pedra d'ara? Você sabe o que é uma pedra d'ara e para que ela serve? Se você é um bandista raiz, provavelmente você sabe para que serve isso daqui. Se você não sabe, nunca ouviu falar, assiste esse vídeo até o final, porque você vai ficar surpreso. Isso é algo muito utilizado dentro da Umbanda. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem nem o fundamento por trás da pedra da Dara. Tem gente que nem sabe que ela existe. E hoje eu vou explicar para vocês essa história, tá? Antes de eu falar sobre esse conhecimento, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. É muito importante para que a gente possa continuar atingindo mais e mais pessoas. A nossa meta esse ano é de atingir 100 mil seguidores aqui no canal e eu conto com você para isso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a primeira coisa que vocês precisam entender. A pedra d'ara, ela é muito utilizada dentro do catolicismo. Desde os anos 70 não é mais uma obrigatoriedade, mas durante um certo período de tempo, o cálice, né, que era utilizado na Eucaristia, era posto sobre uma mesa onde havia uma pedra d'ara. Então é daí, né, a gente sabe que a Umbanda é uma religião miscigenada, ou seja, a Umbanda é uma religião que ela bebe da cultura afro tanto quanto ela bebe da visão cristã, da visão espírita, né, do folclore europeu. Hoje em dia a gente tem muita aversão a essa parte da Umbanda. Hoje em dia, com todas as questões de pauta racial que a gente tem levantado e que precisa mesmo ser levantado, a gente tem que tomar cuidado com esses extremismos. A Umbanda é uma religião de matriz afro? É. Mas dentro da Umbanda existem vários fundamentos que são cristãos. Existem vários fundamentos que são, né, da cultura e do folclore europeu. E a pedra d'ara é um exemplo disso, tá? Gilberto, nunca ouvi falar. Calma que eu vou te explicar. Os mais antigos utilizavam. Muitos dos antigos terreiros de Umbanda tinham no seu congá, no seu altar, uma pedra d'ara. E a base do altar de direita era a pedra d'ara. Com o tempo, ela foi sendo incorporada a algumas práticas de quimbanda. Eu conheço, por exemplo, alguns terreiros de quimbanda que lá na casa de Exu, que lá no assentamento de Exu, tem uma pedra d'ara. Então, hoje em dia, isso também é utilizado dentro da quimbanda. Mas nos primórdios, no princípio, ela era utilizada no congá dos orixás, tá bom? Ali onde se cultuava as entidades de direita e os orixás. No passado, ela também era utilizada nos templos católicos. Ainda hoje, muitos templos católicos, muitas igrejas, têm no seu altar, aonde o padre vai colocar a Eucaristia, né, o vinho, o cálice, sobre uma pedra d'ara. E de onde que vem essa técnica, Gilberto? Essa prática, na verdade? Para a gente explicar a pedra d'ara, a gente vai ter que voltar muito tempo. Cerca de 1800, talvez quase 2000 anos no tempo. No passado, quando os primeiros cristãos eram perseguidos por Roma, lembra, né? Jesus foi morto lá cerca do ano 30, depois do início da era cristã, Jesus desencarnou, Jesus morreu. Os seguidores de Jesus foram perseguidos durante quase 3 séculos, que eram os primeiros cristãos. E nesse período era muito comum os cristãos sofrerem todo tipo de perseguição. Eles eram torturados, queimados, crucificados e N tipo de sofrimentos. E nesse primórdio surgiram os primeiros mártires da igreja. Muitos desses mártires foram santificados. Então os primeiros santos da igreja eram os mártires da igreja primitiva. E era comum aqueles mártires se tornarem um símbolo. Tanto que a Eucaristia, toda essa parte, né, essa comunhão que os primeiros cristãos tinham, muitas vezes eram feitos sobre, né, os caixões, as lápides daqueles cristãos mortos. Com o tempo, o corpo desses primeiros santos, eles eram também santificados. É onde a igreja tem a ideia das relíquias. Eu, por exemplo, em várias viagens que eu fiz, eu encontrei com várias relíquias. Por exemplo, uma vez eu estava em Buenos Aires e lá estava uma relíquia desse santo, o último santo que a gente canonizou o ano passado, o Acutis, que é aquele santo adolescente, que o corpo dele está ainda hoje vestido, né, de Nike e tudo mais. Depois vocês pesquisam aí, acho que é Carlos Acutis.
eu já tive a oportunidade de estar presente num ambiente onde havia uma relíquia. O que é uma relíquia, Gilberto? Uma relíquia é um pedaço do corpo, um osso, um órgão, né, de um santo, de um mártir, que era santificado. Você tem isso espalhado pelo mundo todo. Com o tempo, as vestes, pedaços de roupa, objetos atribuídos a esses santos também se tornaram relíquias. Então existem relíquias no mundo todo. E antigamente era muito comum, sobre o altar católico, você ter ali alguma relíquia de algum santo. E é sobre essa relíquia que era feita a comunhão. Trazendo a ideia de que o altar ele é um espaço, né, de sacrifício, assim como Jesus teria se sacrificado pelos cristãos, né, por todos nós, os mártires teriam se sacrificado por Jesus. Então o altar ele é uma eterna lembrança do sacrifício, mas também é um espaço de comunhão. Então a ideia de ter uma relíquia ali e a comunhão sendo feita por cima é para a gente lembrar que o sacrifício, o louvor, aqueles mártires ali permitiam que hoje a gente estivesse em comunhão com Cristo, tá? Então isso hoje em dia não é mais uma regra, mas muitas igrejas, especialmente as mais antigas, ainda têm essas relíquias. E aí, essas relíquias, muitas vezes, elas eram confeccionadas em formato de pedra dara, tá? Que é uma pedra em forma de cruz, que tem muito essa ideia mesmo do caixão, que remonta desde lá dos primeiros cristãos e a comunhão que era feita sobre, né, o alicerce dos primeiros sacrificados, né, daquelas pessoas que se sacrificaram, dos mártires. Com o tempo, esfregar um objeto numa relíquia tornava aquele objeto santo. Então as pedras daras, ou elas eram feitas das próprias relíquias, ou essas pedras elas eram tocava a relíquia e se tornava consagrada. E essas pedras ficavam no altar e em cima dessa pedra dara, que tinha sido consagrada através da relíquia de um mártir, você fazia a comunhão. É muito interessante isso e muita gente não sabe. E aí, isso era um padrão no passado. Então, a igreja, né, ela influenciou muito fortemente a Umbanda. Então, muitas das práticas que nós temos dentro da Umbanda são práticas que vêm desse período, tá? E aí a pedra dara, com o tempo, também se tornou um fundamento dentro da Umbanda, onde a gente colocava essas pedras no altar para trazer essa mesma força, esse mesmo axé, essa mesma conexão que ela realizava ali na igreja, tá? E é muito aquela coisa da comparação, da conexão, né? Então, por exemplo, eu já fui em terreiros que cantavam músicas católicas, sabe? Especialmente no passado. Hoje em dia não é tão comum, mas sabe aquela música onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada? Isso é ponto de terreiro. Tem muito terreiro que ainda canta essas músicas. E a pedra dara vem mais ou menos dessa época. Gilberto, essa pedra dara, então, ela foi passada pelo corpo, pela relíquia de algum santo? Não, hoje em dia ela é só simbólica e representativa, mas ela tem essa representação, tá bom? Na verdade, nos novos templos católicos nem há mais essa fundamentação. Se eu não me engano, desde o concílio, nos anos 60, 68, se eu não me engano, isso não é mais uma regra, mas assim, sei que não é mais uma regra. O ano eu acho que é 68, mas não tenho certeza. Mas no passado era, então isso influenciou. Então hoje em dia a pedra dara, né, ela também é muito utilizada dentro da Umbanda. Hoje em dia acho que mais umbandistas conhecem a pedra dara do que católicos de certa forma. E aí o que acontece, Gilberto? Para que ela serve? Primeiro, ela serve como base do congá, do altar. Então você pode colocar ela lá para trazer força, trazer energia, trazer axé. Tem todo esse simbolismo que eu já expliquei para vocês. Você pode utilizar para espantar energias negativas. Então muitas pessoas colocam no ambiente para afastar o mal. Muitas pessoas colocam no ambiente para afastar a energia negativa. Você pode colocar lá, por exemplo, tem muitos tarólogos, muitos oraculistas que colocam a pedra dara, né, na mesa de leitura para trazer força, para trazer proteção. Tem muitas pessoas que colocam na porta de entrada da casa para impedir que a negatividade entre. Então ela vai ter essa propriedade de afastar energias negativas, de trazer proteção, de trazer conexão espiritual. Como eu já falei com vocês, eu já vi quimbandeiros colocando a pedra dara lá no altar, ou na firmeza, no assentamento, ou na casinha de Exu, ou no espaço que ele tem Exu. Eu já vi colocando na mesa de jogo de baralho, já vi colocando no congá. O congá é o padrão, mas para quê, Gilberto? Sustentação energética e proteção espiritual. E aí, você conhecia a pedra dara? Você já tinha ouvido falar dessa pedra?
Gilberto, e aonde que eu compro? Olha, você pode comprar em lojas de artigos esotéricos, você encontra em casas de umbanda, você encontra nesses locais. Nós lá na loja Coisas de Bruxas, que é uma loja vinculada ao nosso canal, vocês também encontram, então quem quiser adquirir, é só me chamar aqui no WhatsApp, abaixo na descrição tem o meu WhatsApp, lá você pode conhecer os nossos produtos e adquirir uma pedra d'água também, que a gente envia para todo o Brasil. Ou, né, você pode pesquisar aí pedra d'água, que vocês também conseguem encontrar com facilidade. Comenta aqui abaixo se você sabia, se você conhecia. Traga também sugestões de tema, de coisas que vocês gostariam que eu trouxesse, que eu trago com muito carinho para vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Aproveita que terminou o vídeo, faz um Gilberto Flix aí que tem muito vídeo bom para agregar na sua caminhada espiritual. Tchauzinho.